Pessoal, é o seguinte, eu parei para gravar esse vídeo aqui no dia 31 às 9h34 e vou trazer para vocês as informações que nós temos do Dória, que deve desistir de concorrer à presidência. Tudo indica, continuará como governador até o fim, mas não tentará a reeleição, e ele pode inclusive sofrer o impeachment articulado pelo seu vice, Rodrigo Garcia. Eu vou trazer a repercussão e o impacto disso em nível nacional e estadual, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso fortalece o nosso canal. Pessoal, vou deixar vários links no comentário fixo que vão trazer informações sobre essa movimentação do Dória que caiu como uma bomba no mundo político. Então, até este momento, tudo indica que ele deve anunciar oficialmente às 16 horas do dia 31 que desistiu de tentar a presidência da República. Quase todos os sites já anunciam isso. Dória disse a aliados que se sente abandonado e traído pelo PSDB, que estariam ao lado dele apenas Fernando Henrique Cardoso e Serra, mas que Tasso, Aécio Neves e José Aníbal, estou falando aqui dos caciques do partido, estariam do lado de Eduardo Leite, que perdeu as prévias para ele no PSDB. Então ele entende que, vencidas as prévias por ele, o nome seria naturalmente colocado para concorrer à presidência, mas existe a movimentação nos bastidores de que lá em julho, eu tinha falado disso aqui, eu acho no começo desse ano, poderia acontecer desses caciques articularem para emplacar Leite e não ele, João Dória, porque em julho acontece a convenção do partido. E ele avisou a seus aliados, vejam isso, que irá anunciar a desfiliação do PSDB e acusar caciques do partido, Aécio Neves à frente, de o terem traído e forçado sua decisão. Isso aqui que eu estou falando é o que está no noticiário. E o impacto disso, meus amigos, é muito grande, em nível nacional e também estadual. Em nível nacional, não pelo baixo percentual dele agora. Dória pontua aí entre 1, 2, no máximo 3, dependendo das pesquisas. Mas muitos acreditavam que ele, com o legado da vacina, o apoio da mídia, do mercado, ele é o grande querido do mercado financeiro, e alguns partidos, ele poderia esboçar algum crescimento, coisa que não vinha acontecendo. Eduardo Leite, que vai ficar no PSDB, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, deve assumir o seu lugar. Também não tem pontuado bem. Na verdade, o Leite fica ainda atrás do João Dória, mas Eduardo Leite é menos rejeitado que o governador de São Paulo, então muitos enxergam que ele pode ser o nome melhor, né, e que consiga, na medida em que a campanha de fato começar, crescer junto ao eleitorado indeciso, o eleitorado que está disposto a mudar de voto ainda. E o antagonista disse algo pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, relacionado a essa tal terceira via que o João Dória, Eduardo Leite, PSDB fazem parte. Diz lá o antagonista que Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, tem conversado também com Sérgio Moro, Simone Tebet e Eduardo Leite sobre essa articulação da terceira via. A condição prévia é que todos, vejam isso, abandonem suas pré-candidaturas neste momento e passem a trabalhar em prol de um projeto comum. Eu fiquei confuso, ou seja, aí todos retiram as candidaturas para lá na frente definir o nome? É isso mesmo. O candidato à presidência, diz o antagonista, seria escolhido dentro de 2 ou 3 meses, seguindo critérios a serem estabelecidos. Não apenas a liderança nas pesquisas. E nesse caso aqui eu acho que o Moro dança, porque o antagonista, por exemplo, aliado do Moro, defende que como ele lidera dentro desse grupo da tal terceira via, que inclui ele, Simone Tebet e João Dória e Eduardo Leite, que ele deveria ser escolhido. Só que o Moro não é bem aceito por diversos políticos, inclusive do seu próprio partido Podemos e também do União Brasil. Então aqui eles estão criando critérios para rifar Sérgio Moro. E outro dado novo nessa história, diz aqui, é que Dória foi convidado a se filiar na União Brasil, assim como ocorreu com Sérgio Moro. Vale destacar, eu já gravei vídeo sobre isso, que o Ciro também conversou com Luciano Bivar, mas ele não faz parte desse grupo chamado Terceira Via e o Ciro não abre mão da candidatura, defende seu projeto e vai até o fim, pouco importando qual será a decisão desse grupo. E o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, disse o seguinte, que foi indagado pelo antagonista hoje, abre aspas para ele, tirando um do páreo é menos um empecilho, fecha aspas. Diz aqui o antagonista que, se referindo à tentativa de construção da tal candidatura única do chamado Centro Democrático, que poderia, segundo o antagonista, incluir até Ciro, como foi noticiado por eles no dia 29, e eu já gravei vídeo aqui no canal sobre isso, quem quiser assistir, tá aí nos últimos dias.
E disse o Lupe ainda: continua sendo difícil essa unidade, mas impossível não é. E disse mais: o Dória é aquele que foi sem nunca ter sido. Do ponto de vista prático, de imediato não muda nada. Ele tem 0 nas pesquisas. Quem tira 0 não faz ninguém ganhar ou perder nada. Aqui o Lupe está se referindo ao cenário de momento em que o Dória aparece aí com 1, 2 pontos. Mas, como eu disse, né, existia por parte do próprio Dória e de muitos dos seus apoiadores a expectativa dele crescer. O governador de São Paulo tem ali, enfim, um apoio de muitos setores, isso normalmente acontece, mas não é uma regra, né? Vale lembrar do Alckmin, que era governador em 2018, renunciou, o Márcio França assumiu e o Alckmin ficou em quarto dentro do seu próprio estado, atrás inclusive de Ciro Gomes, e em nível nacional teve menos de 5%. Então não existe também essa regra de que governador de São Paulo vai crescer e vai bem na campanha presidencial. Existia até um tempo, mas 2018, enfim, serve ali de lição para muitos, inclusive para o próprio PSDB. Agora, a situação complica mesmo em nível estadual, porque Dória, tudo indica, vai continuar como governador e não tentará a reeleição. Ele se diz contra a reeleição e tinha ali o acordo, né, não sei se vai ficar de pé até o fim, de apoiar o seu vice, Rodrigo Garcia. Vice que ele tirou do DEM numa manobra dele ali e levou para o PSDB. Quando ele fez isso, causou um atrito muito forte entre ele e o Democratas, que era presidido pelo Assemineto, que hoje formou então a União Brasil. O Assemineto na época não gostou, Rodrigo Maia, que era do partido do ACM, saiu em defesa do Dória, o Maia depois saiu do Democratas e hoje é filiado ao PSDB, se tornou secretário do Dória lá em São Paulo. Então esse movimento do Dória na época era para quê? Para que o Rodrigo Garcia assumisse o governo sendo do seu partido, garantindo então para o Dória um palanque forte no seu estado, só que de lá para cá a gente viu que a rejeição do Dória não parou de crescer, ele não cresceu nas pesquisas, né, nas intenções de voto, e o cenário mudou radicalmente. Então a ideia agora é ele ficar no cargo e apoiar o Rodrigo Garcia. Só que a rejeição do Dória, que impede ele de crescer em nível nacional, existe também e muito forte dentro do seu próprio estado. E isso aqui não está agradando o Rodrigo Garcia e aliados, porque eles queriam que o Dória saísse do governo, o Rodrigo sentasse na cadeira de governador e a partir daí fizesse um movimento de se afastar, né, do próprio Dória, para não ser contaminado com a rejeição dele, tentando ali crescer no estado em que o PSDB governa há muitos e muitos anos. Então esse movimento do Dória continuar governador não agradou, porque aí o Garcia não vai ter a visibilidade que teria se tivesse no cargo de governador, não vai ter a caneta, enfim. Então isso aqui realmente pegou muito mal e vejam quais são os desdobramentos disso tudo. Pessoas próximas a Rodrigo, que deixou o DEM no começo do ano passado, vai destacar uma matéria da Folha, após o partido rachar na disputa para a presidência da Câmara, chamaram Dória de traidor e, coisa pior que a matéria aqui nem quis destacar. Em resposta, ouviram que ele manteria a promessa de não disputar a eleição e apoiaria o vice para a disputa do governo estadual, conforme combinado desde 2018. Ocorre que, nos planos do vice, tal disputa se daria com ele na cadeira de governador. Ele disse a amigos que não aceita concorrer com Dória no cargo. Bom, e se ele não aceita concorrer com o Dória como governador, qual a alternativa que eles têm? Ou o Dória, de fato, desistir dessa ideia e renunciar ao governo, que pode acontecer. Eu estou gravando isso aqui na manhã do dia 31 e o cenário está, assim, mudando toda hora. Aliados de Garcia ameaçam Dória com impeachment caso fique no governo. Então é mais ou menos assim, ou você sai, se você ficar, nós vamos articular o seu impeachment. E a intenção de João Dória de não renunciar ao governo e cumprir o mandato até o fim abriu uma guerra no PSDB. Aliados do vice Garcia dizem que, caso confirme a especulação e fique, Dória sofrerá impeachment em tempo recorde na Assembleia Legislativa. Meus amigos, isso é o que temos até agora, né? Por volta aí das 10 horas da manhã. E no fim das contas é o PSDB ladeira abaixo. Um partido que já governou o Brasil 2 vezes, ainda tem o comando do estado de São Paulo, mas que tudo indica, dependendo dos movimentos feitos, esse comando pode passar aí para outras mãos. Inclusive, quem deve estar muito satisfeito com isso é Tarcísio de Freitas. Eu li aqui que o PP e União Brasil, que tudo indica que estariam com o Rodrigo Garcia, já ameaçam debandar e apoiar Tarcísio Freitas por lá. Então ele que não é de São Paulo, então existe uma crítica muito forte em torno disso, é o candidato de Bolsonaro no estado,
mas ele aparece pontuando bem nas pesquisas e se recebeu o apoio da União Brasil e do PP por lá, aí a situação do PSDB pode se complicar bastante, nem mesmo indo para o segundo turno. Então Dória ajuda o PSDB a se afundar e eu não sei se o partido vai conseguir se recuperar, pelo menos nessas eleições. Claro que a médio e longo prazo tem condições. Ficaremos atentos e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando.